Na festa de 60 anos da minha mãe, entrei segurando o bolo que eu mesmo paguei, só para ouvir minha irmã rir. E olha só, a carteira da família finalmente apareceu. Meu tio ergueu a taça e disse, um brinde à criança que mais dá, mas menos importa. Até minha mãe apenas sorriu e disse, e não cause, hoje é o meu dia. Então eu coloquei o bolo sobre a mesa, deixei discretamente o envelope com o responsável do local, e fui embora. Uma hora depois, as luzes se apagaram, a música parou, e o pânico começou. Mas aquilo era só o primeiro passo. Tenho 33 anos e meu nome é Ada. Se você me perguntasse alguns anos atrás que tipo de homem eu queria ser, eu diria generoso, prestativo, alguém em quem a família pudesse confiar. Nunca imaginei que tentar ser essa pessoa acabaria me transformando em algo completamente diferente. Alguém invisível, dado como certo, e, eventualmente, vingativo. Minha mãe ia fazer 60 anos e tudo já vinha sendo planejado há meses. Um salão alugado, comida de buffet, música ao vivo, flores, decoração, o pacote completo. Parecia até um casamento. Minha irmã Claire ficou encarregada da organização, mas só no papel. Na prática, quase tudo foi empurrado para mim, como sempre. Ada, você pode pagar o depósito por agora? Você lida melhor com a confeitaria do que eu. Pode falar direto com eles? Ah, e não esquece de fazer o adiantamento da banda até sexta, por favor. Sempre começava com só isso aqui e sempre terminava com a minha conta bancária sangrando, tudo em nome de ser um bom filho. Nunca reclamei em voz alta. Talvez devesse, mas acho que eu acreditava que, se desse dinheiro suficiente, tempo suficiente, presença suficiente, eles finalmente passariam a me ver. Não como divorciado, nem como cara que trabalha demais, nem como calado. Só como parte da família. Mas naquela noite, qualquer ilusão que eu ainda tinha foi destruída. A festa estava marcada para as 19 horas. Cheguei um pouco antes, levando o bolo comigo. 2 andares, massa de baunilha com recheio de framboesa, flores de açúcar feitas à mão combinando com as rosas favoritas da minha mãe. Tinha caprichado. Era a única parte do evento da qual eu realmente me orgulhava. Entrei. Mal tinha passado pela porta quando ouvi a voz da Claire atravessar o burburinho da conversa como um corte. Olha só, ela disse, sem nem tentar baixar o tom. A carteira da família finalmente apareceu. Houve risos. Risos de verdade. Meu tio Jeff, já meio bêbado com o segundo gin tônica na mão, ergueu o copo e completou em um brinde à criança que mais dá, mas menos importa. Fiquei parado, com a caixa do bolo nas mãos, o sorriso congelado no meio do oi. Meu rosto queimava. Acho que disse algo como e aí, mas saiu mais baixo do que eu queria. Olhei ao redor. Ninguém pareceu desconfortável. Ninguém interveio. Todos apenas sorriam, como se fosse uma piada interna da qual todos faziam parte há anos. Até minha mãe. Estava lá, com seu vestido vinho, colar de pérolas e um sorriso combinando colado no rosto. Não cause, ela disse baixinho quando me aproximei. Hoje é o meu dia. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Foi como ver uma ponte que você nem sabia que estava pisando desabar em tempo real. Eu não respondi. Nem coloquei o bolo na mesa. Passei direto pela decoração, pelo fotógrafo superfaturado tirando fotos espontâneas da alegria alheia, e fui até a recepção. A gerente me olhou. Nome? Ela perguntou. Deslizei um envelope pelo balcão. Adam Sterling. O saldo do salão está aqui. Ela abriu e assentiu, prestes a me agradecer, mas levantei a mão. Mudança de planos, eu disse. Aquele saldo, quero que cancelem. Todos os cheques aí dentro. Preciso deles de volta, agora. As sobrancelhas dela se ergueram. Senhor, o evento já está em andamento. Eu entendo, respondi. Mas vocês ainda não depositaram nada, certo? Não, mas... Então rasgue-os. Ela hesitou, mas algo no meu rosto deve ter mostrado que eu não estava blefando. Vou falar com o dono, ela disse rapidamente. Ele está aqui esta noite. E espere aqui. Eu não esperei. Virei e saí pela porta da frente sem dizer mais nada. Não fui longe, só até o outro lado da rua, onde meu carro estava estacionado de frente para a entrada. Fiquei ali por um tempo, com o motor desligado, apenas observando as pessoas dançarem pelas janelas altas, ouvindo o grave abafado da música, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Foi mesquinho? Provavelmente. Foi impulsivo? Talvez. Mas foi merecido? A voz do Jeff ficava ecoando na minha cabeça. Mais dá, menos importa. E então, como uma onda lenta, as implicações começaram a me atingir. O fotógrafo. Eu que paguei. O buffet. Dividi o custo com a Claire, mas também paguei a parte dela. Os músicos.
Eu que assinei o contrato. A floricultura, a decoração, o champanhe. Eles não só zombaram de mim. Eles construíram um monumento com a minha generosidade, e subiram nele para rir da minha cara. Era por volta de 20h15 quando vi as luzes do salão piscarem uma vez, depois outra, e então uma terceira vez, e então se apagarem por completo. A música parou no meio do verso. Vi silhuetas perto das janelas começarem a se agitar, sombras rápidas se movendo pelas paredes enquanto as pessoas pegavam seus celulares, apontando para o teto e umas para as outras. Alguém deve ter ido até o DJ, ou à banda, ou ao coordenador, talvez até algum funcionário, e então alguém provavelmente pediu para falar com o gerente. O pânico não veio de uma vez. Foi crescendo aos poucos, como o calor sob uma tampa selada. A música não voltou, a energia não foi restabelecida. Os garçons começaram a recolher as bandejas de volta para a cozinha, com as luzes ainda apagadas. Um a um, os convidados começaram a se dirigir para a saída. Confusos. Meu celular começou a vibrar, primeiro a Claire, depois minha mãe, depois o Jeff. Cada mensagem começava do mesmo jeito. Ei, Adam, você ainda está aqui? Acho que tem um problema. O pessoal do local disse que não recebeu o pagamento completo. Isso só pode ser um engano, né? Eu não respondi. Em vez disso, recostei no banco e apenas observei. As pessoas saíam em grupos, algumas de salto alto, outras descalças de tanto dançar, outras segurando casacos ou copos meio cheios. A aniversariante foi a última a sair, ladeada por Jeff e Claire, discutindo com o gerente do local bem na entrada. Ela gesticulava exageradamente, apontando de volta para o salão escuro como se ele lhe devesse alguma coisa. A voz da minha mãe, mesmo do outro lado da rua, ecoou: onde está o meu filho? Foi ele quem cuidou disso tudo. Fiquei mais um tempo no carro depois que todos se espalharam pelo estacionamento. Andando de um lado para o outro, discutindo, encarando os celulares como se algum deles tivesse o botão mágico para rebobinar a noite. Minha mãe continuava tentando me ligar. A Claire também. Eventualmente pararam de ligar e começaram a mandar mensagens. Claire, o que está acontecendo? Adam, o local disse que você cancelou. Resolve isso. Agora. Mamãe, e não sei o que você está tentando provar, mas essa noite era para ser especial para mim. Jeff, é melhor você voltar aqui e se explicar. Li cada palavra. Não respondi. Às 21h27, desliguei o celular e fui para casa. Não dormi naquela noite. Não porque estivesse com raiva, embora estivesse, mas porque algo em mim tinha mudado. Era como se eu finalmente tivesse aberto uma porta que passei a vida inteira fingindo que não existia. Uma porta com uma placa escrita: Enxerga. Na manhã seguinte, acordei e comecei a escrever. Não mensagens de texto, nem e-mails, cartas. De verdade. Peguei meu talão de cheques e meu calendário. Entrei em todas as contas que eu vinha usando silenciosamente para sustentar minha família nos últimos anos e comecei a anotar tudo. Cifrão 1.200 por mês para o aluguel da mamãe. Cifrão 400 por mês para a creche do filho da Claire. Cifrão 300 para a dívida no cartão de crédito do Jeff. Cifrão 250 para cobrir as contas de luz da mamãe no inverno. Cifrão 8.000 para o vestido de noiva da Claire há 2 anos. Cifrão 15.000 de empréstimo para o Jeff. Ele nunca pagou. Sem falar nos adiantamentos que fiz para a festa, até os que não consegui cancelar a tempo. Então somei tudo. Pouco mais de cifrão 94.000. Cifrão 94.000 ao longo dos últimos 6 anos, em silêncio, sem reclamar, sem reconhecimento. Eu não sou milionário. Sou analista de sistemas numa empresa de porte médio. Vivo com simplicidade. Sem férias, sem carro de luxo, eu alugo, não tenho. Minha vida era enxuta porque eu estava sustentando eles. Imprimi a lista e fiz 3 cópias. Depois escrevi uma carta formal. Não era rancorosa nem dramática, só a verdade. Expliquei que, com efeito imediato, eu deixaria de fornecer qualquer tipo de apoio financeiro a qualquer membro da família. Não estou com raiva, escrevi. Mas estou cansado. Cansado de ser dado como garantido. Cansado de ser motivo de piada enquanto bancava exatamente aquilo que eles celebravam. Cansado de ser a carteira. Dobrei as cartas, anexei uma cópia da planilha financeira em cada uma e enviei. Uma para a mamãe, uma para Claire, uma para o tio Jeff, todas com aviso de recebimento. E então, pela primeira vez em muito tempo, saí para tomar café da manhã sozinho. Sentei em paz. Pedi ovos beneditinos e suco de laranja natural. Dei 40% de gorjeta para a garçonete. No dia seguinte, meu celular voltou a vibrar. Liguei ele de manhã e vi as notificações chegarem como ondas.
Claire mandou. Sério? Você vai cortar o dinheiro da creche por causa de uma piada? Mamãe. Como você ousa me humilhar no meu próprio aniversário e depois mandar uma lista como se eu fosse algum caso de caridade? Jeff. E isso foi baixo, até pra você. Baixo? Eu mal tinha começado. Porque o segundo passo do meu plano não era apenas cortar o dinheiro. Era expor a verdade feia que todos eles tentavam esconder. Eles dependiam de mim. E sem mim, a estrutura da vida deles começou a rachar. A creche da Claire parou de aceitar os pagamentos atrasados. Ela me ligou em pânico 2 semanas depois, implorando para que eu cobrisse só até ela resolver algo. O senhorio do Jeff começou a mandar avisos finais. Eu sabia, porque antes esses avisos vinham para mim. E a mamãe. A mamãe finalmente teve que encarar o proprietário pela primeira vez em anos. Aparentemente, ela disse a ele que eu sempre pagava até o dia 5. Quando eu não paguei, ela recebeu o mesmo aviso que eu costumava interceptar. Mas o momento que realmente confirmou tudo veio 2 semanas depois da festa de aniversário, quando recebi uma ligação do gerente do local. Ele disse que alguém se passando por meu assistente tentou reservar o espaço novamente usando meu nome e meu código de desconto. O cartão foi recusado. O nome no cartão era Claire. Eles ainda achavam que eu consertaria tudo. Foi aí que decidi ir ainda mais longe. Veja bem, eu não estava apenas pagando pelo estilo de vida deles. Eu estava documentando tudo. Cada transferência pelo Venmo, cada extrato bancário, cada e-mail, eu tinha um rastro de papel. Não porque eu pretendia usar isso. Pelo menos, não até agora. Então, reuni tudo. Uma pasta no Google Drive, organizada direitinho. Aluguel, pagamentos, mamãe, creche, Claire, transferências de crédito, Jeff, despesas da festa, valores não pagos. Então compartilhei a pasta com toda a família estendida. Tias, primos, até minha avó. Junto, escrevi uma mensagem simples. Estou me afastando da família por um tempo. Não quero desculpas. Quero responsabilidade. Se algum dia você se perguntou por que eu parecia distante, cansado ou desconectado, é porque passei anos sendo ridicularizado pelas mesmas pessoas que eu estava silenciosamente salvando. Acabou. Desejo tudo de bom a todos. Só isso. Sem drama, sem insultos. A repercussão foi nuclear. Alguns dos meus primos me procuraram imediatamente. Chocados, horrorizados, arrependidos. Um deles disse: Eu achava que você era só o quieto. Não fazia ideia de que era você quem mantinha tudo de pé. Mas da mamãe? Nada. Silêncio total por 3 dias. Até que veio uma mensagem. Espero que você esteja feliz. A família está desmoronando. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Depois respondi. Talvez precisasse. E deixei por isso mesmo. Porque isso não era vingança. Não de verdade. Era libertação. Uma desmontagem lenta e calculada do pedestal que eles construíram nas minhas costas. Mas eu ainda não tinha terminado, porque havia acabado de receber um convite, um que eles presumiam que eu ignoraria. Um novo jantar de família, organizado pelo Jeff, intitulado Um Novo Começo. Não respondi imediatamente ao convite do Jeff. O convite digital ficou 2 dias inteiros na minha caixa de entrada, piscando como um desafio. Jantar de recomeço da família. Casa do Jeff, domingo, 18 horas. A mensagem abaixo era curta, quase suspeitamente curta. Vamos esclarecer as coisas e recomeçar. Sem drama, só família. Não mencionava o desastre do aniversário. Não fazia referência à pasta. Nem sequer incluía meu nome. Só família. Ainda assim, confirmei presença. Não porque eu quisesse um encerramento. Eu já tinha feito as pazes com meu afastamento. Mas algo me dizia que aquilo não era um jantar. Era uma encenação, e eu queria estar na primeira fila. Ou melhor, queria levar meu próprio holofote. O domingo chegou, e eu vesti jeans escuros e uma camisa social. Nada chamativo, mas limpo, sóbrio, firme. Cheguei exatamente às 18 horas, nem antes, nem depois. Pontual o suficiente para deixar claro que eu não estava mais correndo atrás da aprovação deles. A casa do Jeff já estava cheia. Reconheci a maioria dos rostos. Primos distantes, parentes, amigos, os que aparecem nas festas de fim de ano, sempre orbitando os verdadeiros donos do poder, mamãe, Jeff, Claire. Eles estavam agrupados na sala, bebida na mão, fingindo rir de piadas enquanto olhavam de lado para ver quem falava. Quando entrei, algumas pessoas se viraram e congelaram. Outras deram aquele meio sorriso constrangido, reservado para quem você já ouviu falar, mas ainda não teve coragem de encarar.
Claire estava perto da bancada da cozinha, servindo uma bebida. Levantou os olhos, surpresa. Você realmente veio, disse sem emoção. Ah, senti. Você me convidou. Ela soltou uma risadinha cínica. É. Só não achei que você teria coragem de aparecer. Você quer dizer depois de me chamarem de carteira da família e zombarem da minha existência numa festa que eu banquei? Os olhos dela se estreitaram. Era uma piada. Então por que ninguém riu até eu ir embora? Ela não respondeu. Só deu um gole na bebida e virou de costas. Fui circulando pela casa devagar, como se fosse apenas mais um convidado. Cumprimentei algumas pessoas que me receberam com sorrisos cautelosos. Mas, principalmente, observei. Jeff agora era o anfitrião oficial, batendo nas costas dos outros, enchendo copos, tentando controlar a energia do ambiente como um apresentador barato de programa de auditório. Às 18h20, mamãe chegou. Sua entrada foi calculada como sempre. Lenço de grife, óculos escuros mesmo com o sol se pondo, um sorriso suave que não chegava aos olhos. Passou direto por mim, com um aceno frio que ficou entre um oi e um você arruinou meu aniversário. Sem abraço, sem palavras. O jantar foi anunciado logo depois. Mesa comprida, estilo buffet, com todos apertados para acomodar a multidão. Sentei mais ou menos no meio, visível, mas não no centro. Jeff ficou na cabeceira. Antes de comermos, ele começou, erguendo o copo, só quero agradecer a todos que vieram. Foram semanas difíceis, mas acho que todos concordamos em família é família. E não importa o que tenha acontecido, somos mais fortes juntos. Algumas palmas dispersas, acenos educados. Claire sorriu de canto. Então Jeff acrescentou, e acho que todos devemos um pedido de desculpas ao Adam pelo que aconteceu. A sala silenciou. Meu coração bateu forte, mas não de emoção. De desconfiança. Adam, Jeff continuou, sei que a festa não saiu como você esperava, mas todos tivemos tempo para refletir e acho que estamos prontos para seguir em frente. Certo? Ele olhou para mim. Todos olharam. Olhei ao longo da mesa. Minha mãe estava tirando fiapos do guardanapo. Claire mexia no celular debaixo da toalha. E esperei. Contei até 5 mentalmente. Vocês querem mesmo seguir em frente? Perguntei calmamente. Ou só querem que o banco volte a funcionar? Jeff piscou. Isso não é justo. Não. Virei-me para a sala. Porque nos últimos 6 anos eu paguei aluguel, contas, creche, festas, viagens e dívidas. Fui mandado calar a boca, ser grato por ser incluído. E quando finalmente disse não, quando me afastei, vocês fizeram uma festa por isso, e ainda me chamaram de dramático. Ninguém disse nada. Levantei devagar, meti a mão no bolso interno do casaco. Tirei um pequeno envelope e o coloquei delicadamente no centro da mesa. Todos observavam. Não é dinheiro, disse. É a escritura do apartamento da mamãe. A cabeça dela se ergueu na hora. Comprei ele à vista há 2 anos. Transferi a escritura para um fundo em meu nome. Desde então está sob minha responsabilidade. O copo da Claire parou no ar. Não se preocupe, disse para minha mãe. Você pode continuar morando lá. Acabei de assinar para passar para seu nome. Com efeito imediato. Você nunca vai me dever nada. Virei para Jeff. Seus cartões de crédito. Cancelei todos os acessos vinculados ao meu nome. Agora você vai ter que pagar por conta própria. Ele abriu a boca, mas eu ainda não tinha terminado. E você, Claire, falei, com a voz firme. A creche do seu filho. Já paguei. Os próximos 2 meses. Depois disso, é por sua conta. Olhei para cada um deles. Não vim aqui para brigar. Vim para devolver tudo. Vocês dizem que querem um recomeço. Ótimo. Aqui está. Senti a mesa se mexer, como se a gravidade tivesse mudado. Mamãe estava pálida. Jeff visivelmente suando. O maxilar da Claire estava travado, como se segurasse uma resposta que nem conseguia formular. E mesmo assim, ninguém pediu desculpas. De verdade. Ninguém perguntou por que eu fiz aquilo ou como as coisas chegaram a esse ponto. Só ficaram ali sentados, atônitos, digerindo as novas regras do jogo, como jogadores de xadrez percebendo que perderam a dama 3 lances atrás. Afastei a cadeira. Espero que aproveitem o jantar, disse. Provavelmente vai ter um gosto melhor agora que vocês mesmos pagaram. E com isso, saí. Mas não fui embora da cidade, porque uma pessoa ainda não tinha me procurado em meio a tudo isso. Alguém de quem eu não ouvia há anos. Alguém que costumava me chamar de favorito.
Minha prima Madison, a única que sumiu quando tudo desandou. Mas na semana passada, ela me mandou uma mensagem, com apenas 5 palavras. Eles fizeram isso comigo também. A mensagem da Madison me atingiu como um eco silencioso da minha própria história. Não havia desde os meus 20 e poucos anos, talvez alguns feriados esquisitos depois disso, mas ela era a única nos encontros de família que sentava ao meu lado quando ninguém mais sentava. Era alguns anos mais nova, mais inteligente, observadora, esperta demais para continuar por perto. Nunca soube por que ela tinha sumido, achei que tivesse ido estudar fora, depois trabalho, vida, o de sempre. E eu não estava totalmente errado. Mas também não sabia de toda a história. Respondi aquela noite. Vamos conversar. Ela respondeu na hora. Nos encontramos num café pequeno no centro da cidade na manhã seguinte. Ela já estava lá quando cheguei, sentada com o chá à frente, o caderno aberto como se estivesse esperando por essa conversa há muito tempo. Levantou-se e me abraçou. Não era aquele tipo de abraço que se dá por obrigação. Mas daquele tipo de abraço que diz, finalmente. Sentamos, pedimos café e, antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa, ela abriu o caderno e começou a folhear. Tenho anotado tudo, disse ela. Não por vingança, mas por clareza. E me mostrou tudo. Acontece que a Madison passou por uma situação muito parecida com a minha, só que mais jovem e ainda mais explorada emocionalmente. Quando conseguiu um estágio em tecnologia logo depois da faculdade, ela se mudou de volta para a casa da tia Karen, que, claro, começou a cobrar aluguel. Não o valor de mercado. O dobro. Karen dizia que era para ensinar responsabilidade. Mas a Madison também pagava os materiais escolares do primo, as compras da casa, e ainda ajudou a tia a começar um negócio fracassado no Etsy que nunca deu em nada. E quando finalmente conseguiu seu próprio lugar, a família simplesmente a ignorou, os convites de aniversário pararam de chegar. Os grupos de mensagens dos quais ela fazia parte sumiram misteriosamente. Ela foi rotulada de egoísta porque deixou de ser útil. Não falava com a Claire há anos. O Jeff chegou a pedir dinheiro uma vez, e quando ela disse não, ele respondeu com 3 palavras. Uau! Fria demais. Fiquei chocado, mas não surpreso. Contei tudo sobre a festa. O bolo, o salão, a pasta que enviei, a última conversa no jantar. Madison riu quando mencionei a escritura do apartamento da mamãe. Você sempre foi generoso demais, disse. Mas ainda bem que parou. Conversamos por 2 horas, e no fim, concordamos com uma coisa, não íamos mais esperar por pedidos de desculpas que nunca viriam. Então fizemos um plano. Não por vingança, por paz. Decidimos ressignificar a palavra família. Não aquela versão que nos venderam quando éramos crianças. Aquela baseada em chantagem emocional, drenagem financeira, favoritismo e jogos de poder disfarçados de amor. Mas a verdadeira, a que a gente constrói, escolhe, conquista juntos. Começamos pequeno. Jantares de domingo, só nós 2 no início. Depois, convidamos alguns outros. Primos que tinham me procurado em silêncio depois que enviei a pasta. Gente que também já tinha sentido o desprezo do favoritismo e do egoísmo da nossa família. Uma das filhas mais velhas do Jeff, que saiu de casa aos 18 e não falava com ele há anos, apareceu uma noite com bebidas e uma história que me fez arregalar os olhos. Aos poucos, formamos um novo círculo, um baseado não em culpa ou obrigação, mas em respeito mútuo. Ninguém pedia dinheiro. Ninguém fazia piadinhas maldosas. Era tranquilo, acolhedor. Mas do outro lado, as coisas não estavam tão calmas assim. Comecei a ouvir por conhecidos que o círculo familiar original não estava lidando bem com as consequências. Jeff teve os cartões de crédito cancelados. Aparentemente, ele não fazia ideia de como estava afundado em dívidas sem alguém para tapar os buracos. Avisos de cobrança começaram a se acumular. Ele vendeu o carro 6 meses depois. A última notícia que tive foi que se mudou para a casa de um amigo do ensino médio. Claire tentou lançar um podcast de mãe empreendedora. Não decolou sem a creche paga. Ela teve que reduzir a carga horária no trabalho e, eventualmente, começou a pedir dinheiro para um novo namorado, até ele descobrir e terminar com ela. Logo depois, ela voltou a morar com a mamãe. E a mamãe tentou manter as aparências por um tempo, com algumas reuniões pequenas. Contou a todos que ela mesma tinha cancelado a festa de aniversário de propósito. Mas a história não colou. Gente demais sabia. E depois que a pasta circulou, as pessoas começaram, aos poucos, a se afastar. A verdade tem o hábito de grudar. Eventualmente, ela me enviou uma carta. Escrita à mão. Curta. Não percebi o quanto te machuquei. Mas vejo agora. Não vou pedir que me perdoe, mas sinto muito por tudo. Foi o mais perto de um pedido de desculpas real que já recebi dela. Não respondi.
Não por rancor, mas porque não precisava. Eu já tinha seguido em frente. Ela não estava pedindo nada. Só reconhecendo o que aconteceu. E, pela primeira vez, isso foi suficiente. Já faz um ano. Meus domingos agora são passados cozinhando, rindo, jogando jogos de tabuleiro com pessoas que me veem não pelo que eu dou, mas por quem eu sou. Madison e eu estamos mais próximos do que nunca. Ela ficou noiva recentemente e me pediu para celebrar a cerimônia. Disse sim, sem hesitar. O grupo original, os que brindaram ao filho que mais dá, mas menos importa. Eles não ligam mais. Não escrevem. O silêncio, que antes doía, agora é um alívio. E aquele bolo, o que deixei na festa e fui embora. Voltei naquela confeitaria algumas semanas depois e pedi exatamente o mesmo. 2 andares, baunilha com recheio de framboesa, flores de açúcar. Dessa vez, levei para o nosso novo jantar de família. Cantamos, rimos, fizemos um brinde às pessoas que importam e à paz que construímos com as nossas próprias mãos. E, enquanto observava todos aproveitando o momento, percebi que naquela noite eu não tinha perdido uma família. Eu finalmente tinha encontrado uma.